é, que assim, realmente existe muita diferença para cada país, cada cultura, cada histórico, né? Mas tem um aspecto que é interessante. Em qualquer lugar do mundo, nós estamos falando de ser humano. E quanto mais a gente conhece o mundo, mais a gente percebe que o ser humano ele é igual no mundo inteiro. Internamente ele é igual. Assim, ele se veste diferente, come diferente, fala diferente, mas lá dentro é tudo ser humano. E eu acho que um primeiro passo importante é reconhecer isso. Porque a grande parte das barreiras do mundo, as divisões que existem no mundo, se dá pela ignorância de que nós estamos tratando com iguais, né? Então, quando existe esse respeito, esse reconhecimento, você já rompe quase todas as barreiras que existem. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Dealmaking Podcast. Hoje, na série Crescimento e Valorização. E eu trago hoje aqui um assunto incrível que vem ser exposto por uma pessoa incrível, com uma grande experiência, porque quando a gente fala de crescimento e valorização, nada como pensar no mercado internacional, não só no mercado local, por N razões que a gente vai discutir hoje aqui. Quando a gente fala de crescimento, nosso mercado tem limite. O mundo, esse limite cresce. Quando a gente fala de valorização, a gente está falando de percepção de valor. E percepção de valor é diferente de um agente nacional para um agente internacional. Muitas vezes quem quer entrar no Brasil olha para uma empresa brasileira bem organizada, bem nutrida, bem posicionada. Isso pode fazer uma grande diferença para você, empresário que nos escuta hoje aqui. Então, para esse papo super legal, eu trouxe um grande especialista em tudo relacionado a direito e a transações internacionais, que é presidente do IBREI, um super advogado, que consegue reunir uma ampla expertise na parte técnica, mas principalmente na parte diplomática e na parte de negócios. Maurício Prazac, meu amigo, muito obrigado por estar aqui. Um grande prazer te receber, meu amigo. O prazer é meu estar aqui com vocês. Então, para a gente começar esse nosso papo, queria muito que você contasse um pouco para o pessoal como que foi a tua trajetória. Conheço bem, particularmente, um advogado brilhante, formado numa das melhores escolas de direito do Brasil. Como é que foi essa trajetória da saída, da transferência e da combinação do mundo jurídico para o mundo dos negócios e mais, do mundo dos negócios internacionais? Conta aí um pouquinho como é que foi isso, Maurício. Bom, isso aí foi uma coisa que aconteceu meio sem querer na minha vida, né? Eu acho que eu caí meio de paraquedas nesse mundo internacional. Eu me formei em Direito, minha perspectiva, projeção de carreira era seguir dentro da área. Continuo sendo advogado, sou sócio no escritório. Mas quando eu terminei a faculdade, um pouquinho depois, eu fui convidado a participar na Federação do Comércio de São Paulo. Eles têm um conselho ali dentro, que é o que chama Conselho Superior de Direito. O Ives Gandra Martins, que é um grande amigo, me convidou para participar. E lá que eu comecei a conhecer esse mundo institucional, que eu nem sabia que existia, né? E é um mundo de apoio para as empresas, para os setores, né? E lá eu fundei um comitê de direito empresarial que não tinha ali no conselho. E ele cresceu, a gente fez muita ação, inclusive com Brasília, a parte de reforma regulatória. E aí que eu comecei a perceber o quanto que as instituições como um todo não têm um olhar internacional. O Brasil é um país muito carente, né, de uma história de internacionalização, por vários motivos, né? Porque a gente é um país muito grande, tem o tamanho de um continente inteiro. Então, muitas vezes o empresário fala, puxa, não preciso olhar para fora, que o Brasil já me supre. A gente também está geograficamente afastado do centro do mundo, né? A gente tem oceano dos dois lados, então, por muitos anos isso foi uma barreira muito grande para crescimento. Então, por um monte de razões históricas, o Brasil não tem isso. E eu comecei a perceber isso dentro da FEComércio, em outras instituições que a gente participava. E aí que a gente percebeu que existia um gap importante aí, que era de trazer esse olhar da internacionalização para dentro do ambiente empresarial, seja das empresas, das instituições e também do governo. E aí que veio essa proposta da criação do Instituto. Não sei até hoje como que eu fui me meter a fazer um negócio desse, porque eu comecei assim sem conhecimento de nada, né? Só com cara de pau e boa vontade, né? E hoje tem um trabalho muito legal desenvolvido. Então, mas aí essa parte é super bacana que eu queria trazer as suas reflexões para cá, porque com certeza tem muita gente pensando nisso.
Você é um cara que sempre foi atrás de conhecimento, de saber como se fazem as coisas, né? De uma forma organizada, de uma forma disciplinada. Então, um advogado formado na São Francisco, atuante no mercado, começa a ver possibilidades. Como é que um profissional, seja um advogado, seja mesmo um homem de negócios, alguém que tem uma formação em administração, engenharia, que pretende ter conexões e desenvolver negócios reais com partes internacionais. Como é que o cara se prepara em termos de conhecimento? Tem alguma coisa, algum programa, alguma competência que você diga assim, olha, para quem pretende, para não precisar passar pelo que eu passei, pelas aventuras da tentativa e erro, por onde a pessoa começaria a se preparar para uma aventura, para uma jornada internacional? Tá. Acho que assim, o primeiro passo é uma consciência de que esse assunto é importante. Porque isso eu já acho que já é uma barreira muito grande. Porque realmente o brasileiro não pensa nisso, né? O empresário, o profissional. Então, assim, o primeiro aspecto que a gente procura trazer é essa noção de que para crescer e valorizar com saúde, né, na sua empresa, na sua profissão, o passo da internacionalização é um passo importante. A gente sempre fala que assim, as empresas olham muito o Brasil, falam: o Brasil é muito grande, eu ainda nem consigo suprir o mercado interno, mas o Brasil é um mercado único. Ou seja, que é a mesma coisa de você ter um cliente só muito grande na tua empresa. Se esse cliente dá um problema, a empresa quebra junto, né? E quando você tem toda a sua operação no único mercado, é a mesma coisa. Se esse mercado tem uma flutuação, a tua empresa flutua junto. Então, a internacionalização é um passo importantíssimo para a saúde do crescimento e da valorização do teu negócio. Então, o primeiro passo é essa consciência. E depois, assim, puxa, então entendi que isso é necessário. Vou partir para olhar o ambiente internacional. Pela falta que a gente tem aqui de know-how, de internacionalização no Brasil, acontece muito das pessoas darem cabeçada na parede, né? Então, porque nós estamos tratando com culturas diferentes, jeitos diferentes de pensar, de se relacionar, de conduzir uma conversa, uma reunião. Então não dá para sair só com a boa vontade, arregaçar a manga e tentar enfrentar o mundo. Claro, dá, vai bater muita cabeça, né? A melhor coisa é você dar a mão com alguém que conhece o caminho e que pode te dizer, olha, aqui dá pra pisar, aqui não dá, aqui tem que fazer dessa maneira, aqui é de outra, né? Então, acho que buscar uma mentoria, como você falou, buscar um apoio daquele que entende, uma instituição. E olha, eu não tô nem vendendo serviço aqui, porque acho que tem muito lugar que você pode até buscar informações, até de forma gratuita. E o próprio Instituto, hoje tem uma grande parte da atuação dele, é uma atuação institucional, né? E tem muita informação para quem quer conhecer. Mas é importantíssimo fazer esse treinamento, para cada cultura, para cada país, cada religião, cada povo. São mentes coletivas diferentes que a gente tem que aprender para saber como navegar. E tem um aspecto que eu sei que você gosta muito e eu também. Quando a gente fala de comunicação, e comunicação não só a fala, não é só a tradução para a língua da contraparte, né, do que você está querendo dizer. Tem muita coisa envolvida, a gente sabe as máximas, né, que o pessoal de comunicação costuma dizer, que um percentual muito pequeno é o que se diz, o restante tem posicionamento, tom de voz e blá, blá, blá. Mas eu lembro da gente ter conversado um tempo atrás sobre comunicação intercultural, né? Uhum. E hoje a gente sabe que a gente tem o desafio das culturas, e desafio da cultura muda não só a transcrição da língua, mas muda até a ordem mental. O americano, ele quer... Você place the statement, depois você discorre. O brasileiro primeiro discorre, depois coloca o que quer. O ritmo das conversas, a preferência em termos de priorização, de importância das pessoas que tem na mesa. E agora ainda, né, com o fator, Maurício, como a gente falou, das próprias gerações. Independente das culturas, ainda tem as gerações. Como é que tem sido a tua vivência com relação a isso? É trabalhoso, é prazeroso, também é necessário, como você falou, considerar isso para poder fazer com que o teu recado chegue apropriadamente no coração do outro lá. Uhum. Quanto de relevância você daria para isso, para a pessoa ter sucesso numa internacionalização? Bom, eu acho que tem algumas coisas interessantes dentro disso daí. Primeiro, que assim, realmente existe muita diferença para cada país, cada cultura, cada histórico, né? Mas tem um aspecto que é interessante. Em qualquer lugar do mundo, nós estamos falando de ser humano.
E quanto mais a gente conhece o mundo, mais a gente percebe que o ser humano ele é igual no mundo inteiro. Internamente ele é igual. Assim, ele se veste diferente, come diferente, fala diferente, mas lá dentro é tudo ser humano. E eu acho que um primeiro passo importante é reconhecer isso. Porque a grande parte das barreiras do mundo, as divisões que existem no mundo, se dá pela ignorância de que nós estamos tratando com iguais, né? Então, quando existe esse respeito, esse reconhecimento, você já rompe quase todas as barreiras que existem, né? Então, assim, inclusive a gente tem cursos, né, que a gente chama de cultura de negócio internacional, que a gente ensina mesmo. Como que faz? Sentou na mesa com o chinês, é diferente de sentar na mesa com o argentino, é diferente de sentar na mesa com o alemão, é diferente de sentar na mesa com o americano. Como que você conduz uma conversa? Então tem até coaching para tudo isso, né? Mas o primeiro passo é o aspecto do respeito, porque quando isso está presente, e você está lidando com um ser humano e não com um cargo, com uma profissão, né? Quase tudo você supera. Agora, também faz parte do respeito, esse mesmo, é você entender como que o outro pensa, como que ele se relaciona, como que ele articula o pensamento dele, como que ele se porta na sociedade, como é que é a relação dele com a família. Então, conhecer e pôr atenção nesses detalhes faz uma diferença muito grande, mas muito grande. É você saber como se portar, como se relacionar com cada uma das diferentes culturas. Poxa, super, super legal e uma grande verdade isso que você está dizendo, porque no final das contas, toda a comunicação, ela acaba transferindo ou não uma intenção que você tem, e com essa intenção de congregar, de fazer bater e compor os interesses, é o que faz negócios acontecerem, mesmo aqui entre brasileiros. E a gente sabe que a gente vive num país continental, a gente sabe que para a gente sair daqui de São Paulo e fazer negócio no Rio de Janeiro já é diferente, você vai para o sul, você vai para o nordeste, você vai para o norte, já é outra coisa. Então, realmente, respeitar os modos, né, da outra pessoa e respeitar o ser humano, em primeiro lugar, faz toda a diferença. Quando a gente pensa numa internacionalização, então, gostei, estou assistindo o Maurício dando grandes possibilidades aqui para mim, que eu nem contava com elas, de poder um dia internacionalizar minha empresa. Esse dia, ele é muito distante. O que eu faço para dar o primeiro passo, para falar como é que eu começo, até para eu avaliar o meu fit para a internacionalização e o quão preparado eu estou para que isso seja uma realidade. O que você diria? Por onde eu começo? Bom, eu acho que a gente criou há um tempo atrás um slogan, quando a gente fez um trabalho com o Sebrae. O Sebrae é tudo micro e pequena empresa, né? E a gente criou um slogan lá que é assim: internacionalização é para todos, né? Eu acho que esse é um primeiro conceito importante, saber assim, aquela história de não, isso não é assunto para mim, isso é assunto para grandes empresas, isso é assunto para quem já está saturado no mercado interno, não é uma verdade, né? Até os pequenos, os médios, olha, a gente tem casos ali de empresas que passaram por a gente que já surgiram internacionalizadas, que aliás nunca venderam no Brasil. Tem empresas de cosméticos lá que hoje vendem para 84 países e não vende no Brasil até hoje. E surgiu aqui, é uma empresa brasileira produzindo aqui. Então, é questão de estratégia. Se você tem a estratégia na mão, aí a gente começa a construir. Então, assim, primeiro, é possível para todos. Segundo, é importante para todos, no aspecto da saúde e do crescimento que eu comentei, né? Não tem nenhuma grande dificuldade. Aliás, sabe que é engraçado, porque às vezes a gente faz eventos aí mostrando oportunidades de negócio para alguns países, né? E a turma tem medo, o brasileiro tem esse medo. E uma vez a gente estava fazendo um evento sobre Rússia, e o embaixador da Rússia falando sobre possibilidades e tal, e o empresário falou assim: puxa, olha, eu tenho um medo, porque eu acho que é muito difícil fazer negócio na Rússia, né? E ele começou a dar risada, ele falou: filho, você faz negócio no Brasil, é o lugar mais difícil que tem, você consegue aqui, você consegue em qualquer lugar, e é uma realidade isso aí. Então, tem que tirar um pouco essas amarras. E lembrar que, assim, o mundo é muito grande. 90% dos seus clientes estão fora do país. Mais que 90%, né? Então, assim, tem muita oportunidade, muito nicho, tem muita coisa. Então, precisa ter essa vontade. Tendo a vontade, os passos... Aí é o que eu falei, é pegar na mão de alguém que possa te orientar e criar um processo de internacionalização.
Vai envolver, dependendo do setor, uma pesquisa de mercado para saber para onde você ir. Vai envolver uma criação de uma estratégia, de como você comunicar o teu produto lá, o teu serviço, de que forma que é melhor de você estruturar essa operação. Tem um aspecto jurídico, aspecto tributário, mas tudo isso daí, você estando bem assessorado, você enfrenta. A dificuldade que tem, os casos que a gente tem, dos maiores problemas que aconteceram, foi a turma que tentou fazer por conta. E aí vai na base da tentativa e erro. Uma hora ele chega, né, e vai ter um bom resultado, mas pode evitar uma série de problemas se puder ser bem assessorado. Né? Agora, são processos, e eu fico muito feliz quando você coloca que, junto ao Sebrae, vocês fizeram esse belo trabalho da democratização, da internacionalização. São trabalhos, são movimentos que cabem no bolso do empresário brasileiro. Né? Eu acho que isso é importante, para não parecer algo utópico, de falar, bom, seria muito bom, mas eu não tenho dinheiro, que é uma das primeiras justificativas do empresário para ele não seguir ou não começar alguma coisa que ele não tem um conhecimento pleno. Então vale a pena estudar, e alguma coisa que pode caber no bolso do empresário. É importante isso até para o nosso pessoal. Não, primeiro, não é um bicho de sete cabeças, não é uma coisa que vai demandar um investimento muito alto. O que acontece, às vezes, tem gente que quer fazer tudo isso sem investir nada. Também não dá. Né? Algum tipo de investimento você vai ter que fazer, nem que seja para criar o awareness lá do teu produto no país, contratar alguém lá que vai atrás de atrás dos clientes ou de um importador. Ou seja, tem um investimento mais básico, né? Mas é possível. E o que eu sempre falo é o seguinte, eu não conheço nenhum caso de alguém que resolveu dar esse passo, começar a internacionalizar e que terminou pior do que estava. Todos crescem, né? Todos estão grandes, todos estão surfando, só buscam agora novos mercados, novos países. Então tem oportunidade para todos. Aliás, tem até um caso interessante que você me permite contar, que eu acho que ele ilustra bem essa questão de quanto que existe oportunidades no mundo que às vezes a gente desconhece, né? Teve um caso lá no Instituto de um fabricante de chuveiro elétrico. Mas era um chuveiro desses bem desconhecido, uma marca bem simplesinha, vendia em periferias, assim. E ele veio procurar a gente pensando em internacionalizar. Pensa isso, né? Uma cabeça de empresário. E aí, bom, aqui no Brasil ele quase não conseguia achar o teu nicho de mercado, né? E nós levamos ele para a África. E a África tem uma questão interessante, porque lá, em muitos países ali, você tem, enfim, dificuldades financeiras muito grandes, eles não têm aquecimento central, né? E chuveiro elétrico não funciona porque a estabilidade de corrente do país é muito grande, né? Então queima. Então ele foi de volta lá para a fábrica e falou, puxa, como é que eu posso fazer um chuveiro que é mais porcaria do que eu já tenho, mas que funcione na instabilidade de corrente que existe lá na África? Né? E ele desenvolveu uma coisa simplesinha, e eu não tenho mais aqui, mas eu trazia às vezes um saquinho aqui para mostrar que era uma coisa bem simplesinha, e ele começou a vender isso que nem água. E ele ficou milionário vendendo chuveiro elétrico na África, algo que ele mal conseguia se sustentar no mercado aqui do Brasil. Então você vê, é questão de conhecer o mundo e as oportunidades que existem, né? Puxa, esse caso deve ter sido um sucesso lá, porque isso abre a possibilidade para muitos outros que não pensam com essa cabeça. E tem uma coisa que eu queria te perguntar, que é o seguinte... a gente sabe que a gente que está aqui no Brasil, vivendo os dramas que a gente vive, tanto da economia quanto da política, que isso, desde que nós nascemos, a gente vê isso tudo. Tem épocas um pouco menos intermitentes ali, mas sempre tivemos, sempre vivemos. E a gente sabe que quando a gente está falando de valorização, de percepção de valor, muitas vezes o estrangeiro olha para o Brasil com mais otimismo até, com menos sensibilidade a problemas do que nós que estamos aqui. Porque, bem ou mal, a gente tem aqui os três poderes funcionando de uma forma independente, a gente tem aqui essa regularidade democrática já há bastante tempo. Comenta um pouco sobre os grupos que você muitas vezes recebe de investidores que estão olhando empresas brasileiras. Como é que é essa percepção deles? E se a gente puder começar também a falar brevemente, o que eles gostam e o que eles não gostam num primeiro olhar para uma empresa brasileira? Como é que é essa percepção de valor deles? Tem algumas coisas importantes. Eu acho que, primeiro, quando a gente fala de instabilidades, de problemas do país, tem uma questão interessante, que tudo depende da tua régua. Né? Quando a gente que é brasileiro, vivendo aqui dentro do Brasil, você vê, fala, puxa, agora tá melhor, agora tá pior e tal. Agora, quando você olha para o mundo,
e para o tipo de problema que existe no mundo, e as dificuldades que são enfrentadas pelos países, nós estamos num país muito bom, muito estável, muito pacífico. Né? Nós não temos guerra, nós não temos grandes conflitos políticos, nós não temos grandes conflitos sociais. O país é um país realmente muito estável. Pacífico até, de certa Pacífico. E é interessante porque é isso. A gente, às vezes, com um olhar dimensionado só dentro da nossa bolha aqui. Uma vez eu estava num evento do BRICS, né? Nós fazemos parte do bloco. E tinha na mesa lá um monte de países, e tinha um advogado do meu lado que começou a reclamar do Brasil, né? Falou, não, porque o Brasil é muito difícil, porque isso, porque aquilo. E eu interrompi, eu falei, olha, eu fico com vergonha de ouvir uma coisa dessa, porque imagina, na minha frente tinha um cara da Ucrânia, depois tinha um de Israel, tinha outro que era do Irã. Você vai falar que o Brasil é um país difícil, né? A Rússia mesmo. E eles, Rússia. Então, assim, e você vê que e eles estão lá, e estão desenvolvendo suas empresas, estão internacionalizando seus negócios, estão continuando a tratar de tudo. Então, primeiro ter esse olhar de que nós temos muita coisa para oferecer, que às vezes a gente não sabe comunicar. E talvez nem perceber as vantagens que a gente tem. Então, esse é um ponto. Agora, quando a gente fala de atração de investimento, de atração de parceiros internacionais, aí nós temos sim uma carência muito grande aqui, porque como as empresas brasileiras em geral não olham para o mercado lá fora, a gente não tem os mesmos padrões, a gente não tem a mesma cultura empresarial, a gente não tem as mesmas formas de lidar com as coisas. Então existe muitas vezes uma necessidade de uma adaptação aqui de processos, de compliance, de governança, de financeiro, enfim, tem uma série de questões que são muito importantes de serem ajustadas, porque tem pontos que para nós aqui são irrelevantes, mas que para o investidor internacional é um deal breaker. Se ele olha, ele fala, puxa, com esse ponto aqui eu não vou nem começar a conversar. E às vezes são coisas simples de resolver. Então isso são coisas que a gente procura também auxiliar. Nós estamos inclusive finalizando agora um processo de uma certificação de empresas pelo Instituto. É um selo de qualidade para fazer negócios internacionais, como se fosse uma pré-due diligence. Entendi. Que a empresa já pode fazer uma série de ajustes ali e dizer, olha, eu estou aqui numa prateleira já de empresa pré-qualificada que tenho pelo menos todos os requisitos básicos para poder fazer um negócio lá fora, né? Então isso é importante por atenção. E a gente já teve a oportunidade de conversar um pouco sobre isso, que as empresas hoje, quando vão capturar, buscando aí um crédito subsidiado, ou um investidor capitalista, seja ele institucional ou pessoa física, ele tem uma cartilha para cumprir. No fundo, lá nos Estados Unidos, a gente sabe que tem doutrinas lá do que eles chamam de exit planning, quer dizer, um planejamento para a saída. No caso do americano, o plano do americano é montar uma empresa, valorizar e vender. Aqui no Brasil, quando a gente fala para o empresário, você está pronto para vender? Ele acha que vai chegar alguém com um cheque, né? Mais cheque, né? Chega para fazer um Pix na semana que vem e fala, pode ir para casa que eu vou tocar. Isso não existe. Eu costumo dizer para as empresas que eu assessoro que entre chegar alguém que demonstre interesse e você poder sair realmente da operação, você vai ter uma jornada que não vai levar menos do que uns 3 anos, que é o que os americanos falam, um prazo aí de exit planning, que eles falam, 1000 dias. Nesse planejamento a gente passa por tudo isso aí, que é ter um compliance lá dentro, ter processos, tá regular fiscalmente falando, ter os demonstrativos financeiros, o papai e mamãe, que serve para o mercado aqui e que serve também para um investidor lá de fora. Agora, a gente sabe que a gente tem basicamente, quando alguém quer captar um recurso, seja vendendo parte das participações ou vendendo a empresa toda, a gente tem um investidor nacional e internacional, o estratégico, que é uma empresa lá de fora que quer entrar aqui, ou um financeiro, que é um fundo lá de fora. Você recebe esses caras aqui. É bom a gente compartilhar. Existe dinheiro, não existe para investir muito no Brasil? Muito. Qual é a carência? A carência por bons negócios, bons projetos. O que você diria, Maurício? Como é que está o momento agora? Não, a carência são bons projetos. É exatamente isso. Aí é a lição de casa nossa aqui, né? Como preparar para apresentar uma proposta que tenha valor para o investidor de fora. Você sabe que, por exemplo, o Instituto ele faz parte do Conselho Empresarial do BRICS. Chama BRICS Business Forum. Business Council. E esse conselho foi o que criou o banco do BRICS, né? O NDB, o New Development Bank. O NDB ele é fundado por recursos de todos os países que fazem parte do bloco, né? Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, que são os fundadores, e mais todos os outros que entraram agora nos últimos anos.
E ele investe em projetos de diversos tipos, né, nos países participantes. Aí você pega assim, quantos projetos tem investidos na China no ano? Tem lá 600 projetos. Quantos projetos tem no Brasil? 2. Aí o pessoal começou a falar, puxa, olha, o banco está privilegiando a China. Aí nós fomos conversar com o banco. Falou, o que está acontecendo? Por que só 2 no Brasil? Falou, porque só teve 2 projetos apresentados. Ou seja, é uma carência realmente de entender que existe dinheiro, que existe oportunidade, né? Como que eu posso formatar um projeto para apresentar? E olha, isso vale para o NDB, vale para o Banco Europeu, Banco de Desenvolvimento Europeu, para o Banco Africano. Nós recebemos todos esses lá e a dificuldade deles é a mesma. Fala assim, puxa, o empresário não sabe que a gente está aqui com dinheiro na mão esperando um projeto para investir, né? Então, tem oportunidade. A questão realmente de centrar e de desenhar um projeto. E dentro desse cenário todo, onde a gente vê que as oportunidades existem e que, de alguma forma, até o nome desse podcast, Deal Making, é justamente mostrar a importância do Deal Maker. O Deal Maker não é aquele cara que simplesmente fez uma aproximação, ganhou um fee de sucesso e foi embora para casa dele. É aquele cara que é capaz de aportar os recursos e os elementos que a reação precisa para acontecer ali, né? Como é que o IBREI colabora, enquanto instituição, no fomento desses negócios, da concretização de negócios mesmo? Que modalidades um empresário pode encontrar lá, se vai lá um dia e marca um papo com você ou com algum representante de lá? O que ele vai encontrar lá? Isso tem um aspecto muito curioso, que é interessante até de comentar, porque quando a gente fala de negócio internacional, a melhor cabeça para fazer isso é a cabeça do internacionalista, um cara que é formado em relações internacionais. Né? Não é o meu caso, né? Eu estou no meio aqui, mas eu estou de penetra. Mas o que acontece? A gente tem um monte de faculdade hoje de relações internacionais que formam os nossos alunos para a carreira diplomática e poucas formam o aluno para o mercado. Né? Então, o que a gente percebe? Cada vez mais as empresas têm buscado internacionalizar e cada vez mais elas precisam de um cara que tenha esse olhar estratégico para o mundo. Porque não é só o cara que sabe fazer negócio, ele tem que entender as culturas, tem que entender os movimentos, tem que entender as oportunidades. Então assim, puxa, olha, vai acontecer um movimento assim nessa região do mundo, isso quer dizer que vai abrir esse mercado aqui, a gente precisa olhar essa oportunidade, a gente precisa sair daqui porque aqui vai ter um problema lá na frente. Então, eu acho que tem um mercado muito interessante que se abre cada vez mais para internacionalistas se tornarem deal makers. Né? E que é alguma coisa que nós procuramos fazer lá pelo Instituto. Né? Ou seja, quando a empresa vem nos procurar, ela fala assim, puxa, eu quero abrir mercado. Uma coisa é o trabalho que a gente pode entregar, de fazer uma pesquisa, de mostrar, fazer pontos com pessoas locais. Outra coisa que a gente faz lá é o seguinte, eu vou pôr um cara aí dentro da tua empresa, que eu vou gerir. Mas é um internacionalista, e esse cara vai estar lá dentro. Ele não é o cara do Comex. Comex você já tem. Que é o cara que sabe fazer operação, que sabe fazer um pagamento, uma carta de crédito. Não, é o cara que vai estar lá dentro olhando para a estratégia do teu negócio. Vai falar, olha, tá no momento agora de avançar para tal lugar, tá no momento de retrair, olha, agora o negócio do tarifaço voltou-se a negociar o tratado bilateral entre Mercosul e Canadá. Então vamos começar a estabelecer pontes lá, porque daqui a pouquinho esse tratado vai sair. É esse tipo de visão que é super importante e é que a gente procura dar e que um internacionalista, e aí fica o recado para quem faz carreira de relações internacionais, tem uma função muito importante que eles às vezes não enxergam que existe. Que acaba montando aquele conjunto do que a gente chama de competências para o deal maker. Exatamente. O cara entende de finanças, mas ele não entende só de analisar demonstrativo de resultado, balanço e fluxo de caixa. Ele sabe o que o número quer dizer para ele. Então ele aprofunda naquilo. Ele sabe também essa parte, ele tem normalmente uma especialização setorial. Porque assim, não dá para todo mundo entender de todos os setores, saber as margens ótimas, os resultados ótimos. E aí vai para o lado das soft skills, é aquilo que você falou. Saber se comunicar, saber negociar, ter uma inteligência emocional que permita que os nervos não arrebentem naquela espera, às vezes infinita, com uma relação em uma transação com um oriental ou algo assim. Então é juntar esse conjunto de habilidades e acoplar a alguém que já tem uma experiência internacional. Ou pegar essa pessoa e lapidar e dar essa visão internacional, porque isso é uma coisa que falta muito também no mercado, né? Às vezes você tem profissionais que fazem muito bem o deal make, mas que não conseguem enxergar essa estratégia internacional por falta de conhecimento, né? Então, por exemplo, hoje a gente faz muita participação do Instituto junto com esses cursos de conselheiros. O cara se forma excelente conselheiro,
mas não tem no curso um capítulo lá sobre mercado internacional. Ele precisa entender como funciona, não como funciona a operação, como funcionam os movimentos do mundo, né? Como criar uma estratégia, como levar como conselheiro ou como deal maker, como levar para dentro da empresa esse olhar de internacionalização. Hoje, quando a gente olha para o cenário mundial, a gente sabe que ele oscila violentamente dia após dia. Mas hoje, o que você diria, por exemplo, alguém que tem um produto já ou um serviço que queira internacionalizar? Primeiro, verificar um fit do que ele tem na mão, do que ele tem de ideia, que ele tenha condições de colocar em marcha, com alguma demanda em outros lugares. Agora, conhecer as realidades dos locais. Normalmente, vocês do eBray, vocês conseguem favorecer a identificação de um parceiro local lá para poder operar à distância o negócio. É sempre necessário ter um parceiro local para que o negócio funcione e flua bem, ou dá para o empresário pilotar o negócio simplesmente daqui, só com serviços e com terceiros do lado de lá? Não, acho que tem realidades muito diferentes, assim, tem espaço para tudo. Porque você tem produtos que são produtos quase comoditizados. Vou entrar em commodity, porque commodity é outra realidade, né? Aí mais é parte de operação e Comex. Mas você tem produtos que são muito fáceis de você vender, você precisa ter demanda. Se tem demanda no mercado, você encontrou quem vai comprar, você opera tudo daqui. É muito mais fácil. Tem produtos que você precisa criar a cultura. Você precisa mostrar para o mercado que você existe, que aquele produto é interessante. Aí você vai precisar ter alguém fazendo esse trabalho lá. Tem produtos que você vai precisar procurar potenciais importadores que vão entender o valor do teu produto. Então, para cada tipo de setor, varia um pouquinho. O que a gente sempre coloca é assim, saiba, existe mercado para o teu produto lá fora. Com certeza, porque o mundo é muito grande, são 8 bilhões de pessoas, nós temos 200 milhões aqui. Então, assim, tem muito nicho, muita oportunidade que a gente não explora por falta de noção. Então, primeiro fazer essa sondagem é importante, achar onde estão esses nichos mais interessantes para o teu negócio. Porque muitas vezes também é isso, o empresário quer bater lá fora, e quando você fala de internacionalização brasileira, ele fala assim, Miami, né? Portugal e talvez Paraguai, acabou o mundo, né? Ele não enxerga nem Estados Unidos, é Miami, né? E às vezes você fala, puxa, você está batendo a cabeça lá no mercado super saturado que é o mercado americano, né? Ou no mercado minúsculo que é o mercado português, e você tem outros mercados gigantescos que você nem sabe que eles existem e que precisam daquilo que você quer vender, né? Eu costumo fazer bastante provocações assim, tem eventos, por exemplo, que eu levei um evento para 200 empresários, o cônsul de Botsuana, né? E aí eu perguntei para a turma dos empresários, quem que sabia que esse país existe? Né? Onde fica, né? Onde fica? Ninguém nem sabe, né? E aí eu perguntei, falei, onde fica o principal setor produtivo do teu país? Ele falou, não fica, não tem. Mas por que não tem? Não, porque é um país que extrai diamante. Então, toda a cultura do nosso país está baseada na extração de diamante. Então, é um país muito rico, é um dos maiores IDHs que tem da África, né? Um país que compra tudo, porque não produz nada lá dentro, desde papel higiênico, comida, tudo que você possa imaginar, eles compram, tem muito dinheiro, e você fala, por que você não está vendendo para lá? Você não sabe nem onde ele fica no mundo, não é? Então você vê quanta oportunidade tem pra gente destrinchar. E é claro, aí você entendendo isso, depois você faz os ajustes, assim, puxa, tem que mudar a embalagem, tem que fazer uma outra cor, tem que comunicar de outra maneira do que aqui no Brasil, fazer algum ajuste. Mas isso aí é a parte mais tranquila, né? Então, mas vamos tentar desmistificar aqui para o pessoal e para mim também. Quando a gente pensa em produtos e em exportações, a gente olha para o cenário global e o que a gente recebe de informações aqui é difícil da gente interpretar. Digo, o cidadão comum, onde em muitas categorias eu me incluo. A princípio a gente pensa, produto, impossível competir com a China, né? Indústria, a gente está fadado a ver daqui a pouco um monte de chineses ou produzindo aqui ou a gente comprando tudo deles, porque ali é uma potência, a gente vê a economia crescendo numa velocidade incrível, desenvolvendo tecnologia, principalmente quando a gente fala de inovação. Para o empresário brasileiro, dá uma palavra de alento aqui. Existe realmente mercado internacional para produtos brasileiros, mesmo competindo com os chineses que têm logística,
bem desenvolvida, ou pelo menos bem fluente para eles, fabricações com mão de obra muitas vezes mais especializada e a menores custos. Como é que funciona essa luta global? Tem espaço para o brasileiro? Tem, sempre tem. É o que eu falei, você tem que achar o teu diferencial. É o exemplo do cara do chuveiro. Às vezes o diferencial não é fazer um produto de maior valor agregado, às vezes é de menor, eu não sei, né? Mas tem que achar o diferencial, e sempre tem. Tem questões até político-geográficas, né? Por exemplo, China, a África inteira, continente inteiro, não gosta de fazer negócio com China. Eles gostam de fazer negócio com o Brasil. Se você oferecer um produto, mesmo que seja mais caro, igual ao do chinês, ele prefere comprar do brasileiro do que do chinês, né? A Ásia, em geral, não gosta de fazer negócio com China, porque a China destina os piores produtos para os países asiáticos, né? Então, assim, tem muito espaço. Olha, tem caso, Brad, de empresa de sapato que vende sapato para a China. Você fala, mas como assim? Não, eu fui encontrar o mercado lá, porque ele tem um produto diferenciado. Puxa, a China tem 1 bilhão de habitantes. Você tem a população de todas as classes sociais. E tem o cara lá que gosta de comprar coisa importada, né? E que vê no produto aqui que tem aquele selo de ambiental, que tem um selo vegano, que tem o selo... Ou seja, você cria o seu diferencial. E aí você acessa o mercado, você está vendendo lá dentro do maior produtor de sapato do mundo. E ele vende o produto lá dentro. Bom, aproveitando também esse teu olhar prático, né, e teu conhecimento de transações mesmo. Tirando China, que a gente vê como uma nação super competitiva, talvez o maior player do mercado de produção e distribuição de produtos. Estados Unidos, que tirando a Flórida, que eu costumo brincar com os nossos amigos, que é o estado mais ao norte do Brasil, é a Flórida, né? Exatamente. Tirando a Flórida, você pega o resto dos Estados Unidos, que parece, não, aquilo não é para mim, eles já têm um mercado ultra desenvolvido, maior economia do mundo, não dá. A gente pensa em exportação, é isso mesmo, né? Os países que falam a mesma língua que a nossa, tem lá Portugal, aqui América Latina, alguma coisinha. Aonde são? Conta um pouco dos países que importam produtos brasileiros que normalmente as pessoas não conhecem, mas que você, como você falou de Botsuana, por exemplo, ou de outros lugares, conta alguns casos aí de empresários que tiveram êxito exportando para lugares, vamos dizer, improváveis, assim, que você conhece. Olha, a gente tem algumas regiões no mundo que tem um potencial muito grande e que a gente muitas vezes desconsidera. Por exemplo, os países árabes, em geral, são países que têm uma população muito grande, uma população muito rica, que importam muito de tudo que é tipo de produto você possa imaginar, né? E o maior exportador para países árabes hoje, por conta da questão do halal, é o Brasil. O Brasil é o maior exportador do mundo para mercados árabes. Claro que a grande parte disso está focada em carne, em alimentação. Mas hoje você consegue tirar a certificação halal aqui para tudo que é tipo de produto de cosmético, produto de fármaco, produto de... Você pôs um selo halal no teu produto, você abriu um leque de opções de países que vão já querer o teu produto, que é incrível. E com quase zero de barreira de entrada, né? Esse é um exemplo interessante que a gente desconsidera. Depois, você tem alguns países asiáticos que o brasileiro pouco ouve falar, como Malásia, como Indonésia, que são maiores que o Brasil em quantidade de população, em PIB, né? Você fala, puxa, não imaginava que a Indonésia tem mais gente que no Brasil, tem mais gente que no Brasil, é maior o país. Muitas vezes a gente nem tem a noção no mapa exatamente onde, que tamanho que é, onde fica. Então, assim, tem muita opção. Agora, é interessante, às vezes a gente descarta, porque fala assim, aqui é vizinho, né, América Latina. A América Latina tem um potencial gigantesco. E a gente faz um trabalho aqui para o Grupo Eletrolar, é uma feira de eletrônicos, né? Tudo que liga na tomada, desde aparelho celular até carro elétrico, vai de tudo, né, linha branca, tudo. E a gente traz compradores internacionais para fazer rodadas de negócio dentro da feira. Eles só querem compradores da América Latina, porque a América Latina compra aos montes produto brasileiro. E aí eles vêm e fazem grandes negócios, são operações imensas. E eles querem falar com esses países aqui, com o Paraguai, com o Uruguai, com o Peru, com a Argentina, com o Chile, né? E a gente às vezes fala, puxa, mas vamos trazer lá, Estados Unidos. Não, Estados Unidos tá cheio lá, aqui eu já tô navegando muito bem. Então não dá para desprezar essas oportunidades. Puxa, super legal. E queria saber o seguinte, você, Maurício, na pessoa física, você que abre tantas ideias, tantos caminhos novos aí possíveis para tanta gente.
O empresário te ouviu, te viu, e a gente sabe que por onde a gente transita, sempre tem um amigo, alguém que a gente encontra, amigo de colégio ou pessoas que a gente convive aí, que normalmente tem uma super vontade de falar: nossa, o Maurício sabe tanta coisa, será que ele conseguiria de alguma forma colaborar com o meu movimento? E aí aquilo, né? Como que eu tenho o Maurício? É a mesma dúvida que eu nutro também e que estou resolvendo gradativamente. O cara quer você, ele quer conviver com você, ele quer que você olhe para o negócio dele, olhe para ele como pessoa e fala: olha, isso aqui é para você e o caminho é esse, vamos junto. Como é que você costuma organizar essas mentorias, vamos dizer, esses papos estruturados com empresários que olham em você um super valor e falam: eu não quero uma consultoria do grupo dele como advogado, eu quero ele. Como é que você acha que é o processo bacana para realmente você conseguir impactar uma vida de uma pessoa com o conhecimento que você tem relacionado à internacionalização? Não, super legal. Eu acho que é uma pergunta muito bacana. Primeira coisa, eu costumo dizer que tudo que a gente faz, mesmo profissionalmente, seja lá no escritório, seja no instituto, a gente faz relação com pessoas, né? Então a primeira coisa que nós vamos fazer é sentar para conversar. Eu preciso conhecer quem é que a gente está relacionando. Quem é, quais são os desejos, quais são os objetivos, quais são as vontades, porque isso direciona muito o movimento que vai ser feito, né? E aí, daí para frente, para traçar um plano, aí vai depender do caso a caso, mas a gente tem uma estrutura muito grande, tem muito conhecimento, acho que vale a pena começar a conversar e entender os objetivos. Acho que esse é o passo principal. E eu tô super à disposição, quem quiser procurar, seja através de você, porque liga pro Brian, liga para mim. E aí a gente conversa. E para gente ir caminhando para a conclusão desse nosso primeiro bate-papo aqui, porque a gente tem muita coisa para falar em outros papos aqui, até com outros participantes para essa troca rica. Você próprio, o que você busca hoje de conhecimento, de skill para o ambiente de negócios, que você segue pessoas, que você busca conversar, que você busca incorporar conhecimento de que tipo para você desempenhar ainda melhor essa tua função? Porque como você bem falou, quem tem na cabeça esse framework da internacionalização tem sempre aquela habilidade que ele fala: puxa, se eu tiver isso aqui mais desenvolvido, seja uma técnica de negociação, seja um olhar de modelo de negócio, seja uma forma de captar recursos, o que você busca hoje como conhecimento adicional para você desempenhar ainda melhor essa tua função útil, essa tua virtude? Eu acho que o principal aspecto para crescer nisso é a gente conhecer as diferenças, né? Isso parte de conhecer cada vez mais as culturas, os movimentos históricos, porque isso era uma coisa que eu tinha até aversão na época da escola. Eu falei: pra que ficar estudando coisa que já passou, né? História. Mas você entender a história te faz entender o porquê que aquela pessoa pensa da forma que ela pensa, né? Da onde veio toda a estrutura de raciocínio, de pensamento, de articulação. Então, conhecer um pouco da história, conhecer a cultura, conhecer os valores, conhecer os princípios que regem a vida daquelas pessoas, conhecer a língua. Hoje eu estudo um monte de línguas, porque conhecer a língua, você entende como a pessoa pensa. Então, assim, é diferente você estudar alemão, que eu estudo, e você estudar japonês e mandarim. A estrutura do pensamento é diferente. Ele não forma a frase como a gente forma, ele trabalha por imagens. Então, como que ele pensa? Como é que ele enxerga o mundo, né? Então, acho que esse é algo que eu busco fazer e que eu invisto bastante tempo nisso, em conhecer realmente as pessoas, porque é o meio que a gente trabalha, né? Bom, e dentro do que eu costumo dizer aqui como minha máxima, né? Grandes negócios acontecem quando a gente consegue compor interesses. É sempre uma composição de interesses muito mais do que uma disputa de posições. Quer dizer, quem vai prevalecer? Aquela história de que isso aqui é pequeno demais para nós dois, para mim, isso daqui é de filme de faroeste que a gente via quando a gente era criança. Hoje, a gente vê o que temos para o momento, como é que a gente consegue, como é que eu te ajudo a daqui alcançar seus interesses, como é que você pode me ajudar a alcançar os meus. E essa integração é uma coisa importante que muitas linhas de pensamento sempre pregaram e que agora no mundo dos negócios vem parecendo que isso é a tendência mesmo para negócios de longo prazo e sustentáveis.
Com base nisso e sabendo que é isso que você faz, na sua vida privada e na sua vida profissional também, com a internacionalização, eu queria que você deixasse um recado aí para todo mundo que hoje está pensando em fazer algo novo, está pensando em mudar, está pensando em expandir, está pensando em trocar, está pensando em encerrar ciclos, abrirem novos ciclos. Dá uma palavra aí para todo mundo, considerando a internacionalização como uma possibilidade, mas a integração de interesses como a máxima que eu sei que você segue também. Claro, assim, o recado é para aquele que está pensando em crescer e mudar de ciclo, eu já digo o seguinte: você já fez o passo mais importante, né? Que é se abrir para a possibilidade. A maior barreira que a gente tem é da pessoa que não quer mudar. Né? Se você quer mudar, você tem essa disposição, então você já deu um dos passos mais importantes. E daí para frente, vai falar com alguém que conhece, se associa com quem tem os skills necessários para você desenvolver aquilo. Eu vou dizer, para aquele que tem conhecimento, não tem nada que dá mais prazer do que você compartilhar o conhecimento que você tem para aquele que quer e que precisa, né? Então, eu acho que você dá razão de existência para o conhecimento e você recebe alguma coisa que vai ser útil para o seu dia a dia. Então, vamos conversar, vamos compartilhar, vamos criar uma história juntos. Acho que a gente, sempre que está de mãos dadas, a gente soma, multiplica, né? Não tem aquela história de dividir porque nós vamos fazendo com mais pessoas. É isso. Puxa vida, super obrigado. Privilégio receber você. Tenho certeza que todo mundo que esteve conosco aqui nesse podcast vai levar, com certeza, novos inputs, novas provocações, novos incentivos para que algo novo aconteça para você, na vida da sua empresa, na sua vida particular, porque no fundo é tudo a mesma coisa, está tudo junto e misturado. Muito sucesso para você, muito obrigado por tudo aí. Parabéns. Puxa, obrigado, é um prazer estar aqui com você, viu? Tamo junto. Também. Obrigado. Boa. Pessoal, até o próximo. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Deixem seus comentários, coloquem seus pontos, suas opiniões a respeito do que a gente discutiu aqui. Super bem-vindos. As mensagens que vocês mandarem para cá, transmito para o Maurício e vamos continuar essa conversa em novos papos aí. Tá bom? Muito obrigado pela audiência e até a próxima.